Bom dia, galera. Bom dia. A gente vai falar sobre a lei do seno. O que é a lei do seno? A lei do seno determina no triângulo qualquer relação do seno de um ângulo é sempre proporcional à medida do lado oposto a esse ângulo. Então, é muito interessante a gente entender isso daqui, que a relação do lado, por exemplo, se eu pegar esse lado A aqui, ela é proporcional ao lado oposto a esse, ao ângulo oposto a esse lado. Então, aqui eu tenho o ângulo A, vou ter que trocar a cor aqui. Eu tenho o ângulo A, eu tenho o ângulo B e eu tenho o ângulo C. Correto? Então, ele fala que determinado então, qualquer relação do seno do ângulo é sempre proporcional ao ângulo, o lado oposto ao ângulo oposto a esse lado. Então, se eu tenho aqui o lado A, quem que é o ângulo oposto ao lado A? Quem que está de frente ao lado A? O ângulo A. Então, esse ângulo a proporção vai ser o lado dividido pelo ângulo, pelo seno do ângulo. Tá vendo que é seno, seno e seno? E a gente vai sempre trabalhar aqui com o seno desse ângulo. Então, a proporção é o quê? É quando você pega esse lado dividido pelo ângulo oposto a esse lado. Então, se eu pegar o lado C, eu vou ter o seno, é o lado C dividido pelo seno do ângulo C. Se eu pegar o lado B, eu vou ter o lado B dividido pelo seno do ângulo B. E como que a gente usa essa lei do seno? Qual que é a vantagem da gente usar essa lei do seno? A vantagem da gente usar essa lei do seno é que você pode utilizar ela quando você tem dois ângulos em um lado. Então, quando você tem dois ângulos em um lado, você pode utilizar a lei do seno. Então, aqui tem um exemplo. Vou apagar aqui. Vou pegar a borracha aqui para me apagar. Então, vamos lá. 3 ilhas ABC aparecem no mapa em escala de 1 para 10 mil, como na figura. Das alternativas, a que melhor se aproxima da distância entre a ilha A e a ilha B. Aqui, gente, eu peguei esse exercício como exemplo. Esse resultado aqui não é interessante. Por quê? Porque eu só quero que você entenda como você vai retirar os valores ou como que você vai descobrir o que ele está pedindo. Na verdade, ele está pedindo esse valor, que ele quer saber qual a distância entre a ilha A e a letra B. Então, ele quer saber esse valor aqui. Então, eu posso dizer que esse valor, ele quer saber o valor desse lado do triângulo, lado AB, certo? Então, eu peguei aqui o lado AB. O que eu posso pensar aqui? Ó? Vamos pensar o seguinte, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180, correto? Então, eu sei que esse ângulo aqui mede 30, esse ângulo aqui mede 105, e esse ângulo aqui vai medir quanto? Qual vai ser a medida desse ângulo aqui? Hein? Qual vai ser a medida desse ângulo? A medida desse ângulo, eu posso dar pelo teorema o seguinte, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então, assim, ó, eu vou calcular quanto mede esse ângulo aqui, ó. E quanto que vai medir esse ângulo? Esse ângulo aqui vai medir, se você tem 30 com 105, dá 135. 135 para 80, eu vou ter 180. Então, eu vou ter 180. 180 menos 135 vai dar 45. Beleza? Então, como é que eu posso fazer essa conta? Eu tenho esse ângulo que vale 45.
eu tenho esse ângulo que equivale a 45 e esse ângulo que equivale a 30. São dois ângulos notáveis, ou seja, ângulos que eu já tenho como saber, através daquela tabelinha, eu tenho como saber quanto que vale cada ângulo desse, certo? Então, o que eu vou fazer? Se eu pegar esse lado aqui, ó, o lado 12, então, se eu pegar o lado X, qual que é o ângulo que eu tenho aqui, ó? Esse lado, quem que é o lado X? O ângulo oposto a esse lado é o ângulo de quê? De 45. Então, X está dividido pelo seno de 45, que eu falei que esse ângulo aqui é 45. Se eu pegar esse lado aqui, eu vou ter o quê? 12. Qual que é o ângulo oposto ao 12? 30. Então, 12 dividido pelo seno de 30. Beleza? Então, se eu pegar, eu posso fazer o que eu fiz aqui, ó? Fiz uma multiplicação cruzada. Eu fiz uma multiplicação cruzada aqui. Aí eu multipliquei esse por esse. Aí você vai ter 12 vezes seno de 45, x vezes seno de 30. Vocês têm que lembrar sempre que o seno de 45 e o seno de 30 são números. Esses números, eles estão lá naquela tabelinha de ângulos notáveis. Então, eu sei que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 30 é 1 sobre 2. Eu só fiz essa substituição. Qual que é o valor do seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Qual que é o valor do seno de 30? Meio. Então, agora eu fiz o quê? Como os dois termos estão divididos pelo mesmo aqui, dividido por 2, aqui dividido por 2, eu posso cortar. Então, sobrou o quê? 12 raiz de 2 é igual a x. Aí, esse 2 raiz de x é igual a 2 raiz de 2. Lá no exercício, ele me deu o valor desse raiz de 2 aqui, que é 1,41. Aí eu fiz a multiplicação e achei, para me achar a alternativa. Mas, enfim, como eu disse, esse valor aqui, ele não é interessante para a gente. Eu só estou tentando dar um exemplo de como que você utiliza a lei do seno. Aqui eu tinha 2 ângulos, porque esse ângulo eu podia descobrir, que eu sabia que esse ângulo era 30, esse era 105, eu podia descobrir que esse valia 45. E eu tinha um lado. Então, eu tinha 2 ângulos e um lado. Então, se eu tenho 2 ângulos e um lado, eu posso aplicar a lei do seno. Beleza? Agora, a lei do cosseno. O que diz a lei do cosseno? É utilizada para calcular a medida de um lado ou de um ângulo desconhecido de um triângulo qualquer, conhecendo suas outras medidas. Aí aqui tem um enunciado: em qualquer triângulo, o quadrado de um dos lados corresponde à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos o dobro do produto desses dois lados, pelo cosseno do ângulo entre eles. E beleza, e a gente vai enunciar. Esse aqui é o enunciado da fórmula. É a mesma coisa de você pegar a fórmula da lei do cosseno e ditar ela, então ela seria ditada dessa forma. E para que a gente usa a lei dos cossenos? A lei dos cossenos temos as seguintes relações entre os lados. Aí aqui, ó, lembra lá que falou, o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros lados, menos 2 vezes um lado pelo outro, vezes o cosseno do ângulo oposto a esse lado. Então, o que estava escrito lá é isso daqui. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma interpretação. Como que ele chegou nisso daqui? Se você pegar esse ângulo aqui, você vai ter o quê? Se eu peguei o A, então o A ao quadrado é igual ao B ao quadrado mais C ao quadrado. Ó, o A ao quadrado é igual ao B ao quadrado mais o C ao quadrado. Menos, aí o que? Isso aqui é B e C, menos 2 vezes B vezes C. Cosseno do ângulo oposto ao lado A. Quem que é o ângulo oposto ao lado A? Nesse caso aqui é o ângulo alfa. Se eu pegar o B, vai ser B ao quadrado. Quais são os outros dois lados que sobraram? B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes A vezes C. Se você vai lembrar sempre, isso aqui é A e aqui é C, ó, ficou 2 vezes A vezes C. Cosseno do ângulo oposto ao B. Quem que é o ângulo oposto ao B? O ângulo beta. Então, cosseno de beta. Se eu pegar o C vai ser C ao quadrado é igual a B ao quadrado mais o A ao quadrado, menos 2 vezes o A vezes o B, cosseno
do ângulo φ, que é esse ângulo aqui. Beleza? Então, essa é a explicação da lei do cosseno. Quando que eu vou utilizar a lei do cosseno? Geralmente, eu uso a lei do cosseno quando eu tenho dois lados e quero descobrir um ângulo. Certo? Eu tenho dois lados e um ângulo. E eu quero descobrir outro lado, igual se eu tiver dois lados, vamos supor que eu tenho o lado B e o lado C. E o ângulo alfa, eu posso descobrir o lado A. Ou se eu tiver o lado A, o lado B e o lado C, eu posso descobrir o ângulo alfa. Então, é assim que funciona. Beleza? Então, aprende a distinguir como que eu vou usar a lei do seno e quando que eu vou usar a lei do cosseno. Quando eu for usar a lei do seno, é quando eu tenho dois ângulos e um lado. Aqui eu vou usar a lei do cosseno quando eu tiver dois lados e um ângulo. É o contrário. Beleza? Então, fica a dica. Como é que vai funcionar? Gente, isso é mais ou menos a explicação de como que você usa a lei do seno e a lei do cosseno. A gente está testando aqui uma nova maneira de explicação para ver se fica mais didática para vocês. Eu baixei esse programa novo aqui para ver se fica melhor. Até depois, se alguém quiser me mandar a mensagem no privado para ver se ficou bom ou não. E eu vou passar junto com esse vídeo, vai ter uma listinha de exercícios para que vocês utilizem tanto a lei do seno como a lei do cosseno. Beleza?